Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós continuamos em outubro, que é o mês da campanha Outubro Rosa, que é uma campanha muito importante para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce contra o câncer de mama e outros tipos de câncer que acometem principalmente as mulheres, mas também afetam os homens. Na nossa última conversa, a gente falou sobre a importância do diagnóstico precoce e da valorização da saúde mental em relação ao assunto. E dessa vez eu estou aqui na companhia da doutora Larissa Leitoles, que é advogada, para falar sobre saúde financeira e sobre os direitos das pessoas acometidas pelo câncer. A doutora Larissa tem mais de 10 anos de experiência em isenção de imposto de renda. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. A minha primeira pergunta é que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho com pessoas acometidas pelo câncer e como funciona a isenção de imposto de renda para esse público. Então, Cláudia, o meu trabalho ele é focado em isenção de imposto de renda. E essa isenção ela é possível apenas para aposentados, pensionistas, portadores de doenças graves. Tá? Essa isenção não é um benefício do governo, ela é uma isenção. Então, o requisito para a pessoa ter direito a essa isenção é ela ser contribuinte de imposto de renda, né? No dia a dia é muito comum que pessoas que não fazem declaração de imposto de renda ou que não pagam imposto de renda me procurem. Então, não é para elas que se aplicam, né? Quando eu disse que não é um benefício, eu quero dizer que não é um plano do governo em que eles vão se cadastrar e vão ter direito a alguma coisa. Mas sim, é uma lei que prevê isenção para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves, tá? Essa lei é uma lei já de 88, então não é uma lei nova, né? Eu falo sempre para os meus clientes que eu já trabalho com esse assunto desde 2013, né? A VSH isenta, a gente não começou hoje esse trabalho ou um ano atrás a fazer processos dessa natureza, mas sim a gente já vinha trabalhando com esse assunto desde 2013, né? E outra coisa é a neoplasia maligna, né? Ela é uma das doenças previstas neste rol da lei. Então, desde que o contribuinte seja aposentado, pensionista e tenha a neoplasia maligna ou uma daquelas doenças especificamente da lei, ele vai ter direito à isenção ao imposto de renda. Lembrando aqui que se ele for beneficiário de previdência privada ou tiver uma previdência complementar, ele vai ter direito, tá? E na hipótese ainda, né, dele não ser, além da aposentadoria, ele ter outras fontes, ainda estar nativa, não tem problema. A única questão é que a isenção vai recair somente sobre os rendimentos da aposentadoria, por exemplo. Sim, a gente está no mês de outubro, né, que é o mês de Outubro Rosa, que é o momento que se fala muito sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é um câncer que afeta, claro, a maioria das mulheres, em maior parte as mulheres, mas também pode afetar os homens. Então, talvez as pessoas não saibam que elas podem contar com esse benefício da isenção diante do diagnóstico do câncer de mama. Então, Cláudia, inclusive essa questão do câncer de mama, eu percebo que nos meus clientes, né, a maioria são mulheres e grande parte das mulheres foram acometidas pelo câncer de mama. E, infelizmente, pelo câncer de mama ser mais recorrente, às vezes elas acham que elas não têm direito. Outro caso que a cliente pergunta, mas eu posso, por exemplo, num caso de câncer de tireoide, eu tenho direito, né? Eu tive câncer de tireoide, né? Não foi tão... às vezes, quando ele não é tão agressivo, porque eu já acompanhei casos em que o câncer de tireoide realmente foi bem invasivo e foi bem severo, né? Tem outros casos que não. Então, não é necessário que tenha a retirada da mama para que ela tenha direito à isenção. Não é nada disso. Uma vez comprovada que era uma neoplasia maligna, independente do estágio da doença, ela vai poder, sim, ser beneficiária dessa isenção. E no judiciário a gente não vai ficar numa discussão sobre a curabilidade. Uma vez que o contribuinte foi acometido, ele vai ter o direito. Certo, muito interessante essa explicação. Inclusive, a gente buscou alguns dados aqui do INCA e ele lançou recentemente uma estimativa de novos casos de câncer aqui no Brasil. Veja só, são esperados 704 mil novos casos de câncer no país para cada ano do triênio 2023 e 2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência de todo o Brasil.
E os dados do INCA mostram ainda que o câncer de mama é o mais incidente depois do câncer de pele, com 74 mil casos novos previstos até o ano de 2025. São dados muito alarmantes, né, bastante preocupantes, que reforçam só a importância do diagnóstico precoce, das ações de prevenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que a pessoa que diagnosticou pode proceder, no sentido de procurar atendimento jurídico e entender como pode se beneficiar da questão da isenção. Cláudia, eu sempre trago para os clientes que, por exemplo, às vezes eles me procuram logo na sequência do diagnóstico. E eu entendo que isso pode ajudar muito o financeiro do cliente, porque ele não vai ter o período de recebimento do retroativo, certo? Então, porque ele vai entrar, então logo ali ele vai conseguir essa isenção. Então, logo ele já se desonera deste desgaste, né? Outra característica que eu percebo é que esse diagnóstico ele é muito comum em clientes mais velhos, né? Geralmente eu sou procurada ali por pessoas com mais de 60 anos de idade, e daí as pessoas vão dizer, mas lógico, né, doutora, porque você trabalha com aposentados. Não, porque eles às vezes acabaram de descobrir o câncer. Então eu percebo que essa incidência em pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, é bem recorrente, né? Infelizmente, os homens, em sua maioria, acometidos por um câncer de próstata, e as mulheres ou de mama ou de ovário. Eu tenho percebido isso. E estudando, a gente viu em pesquisas aí que já tem mais de 60% dos novos casos ocorrem em pessoas acima de 60 anos, né? E, infelizmente, esses dados eu tenho constatado no meu dia a dia dentro do escritório. Certo. A gente está falando sobre seguridade financeira nessa conversa também, né? E a gente sabe o quanto é delicado esse momento, que às vezes implica em mulheres perdendo relacionamento, separações acontecendo. Muitas vezes as mulheres ficam desprovidas daquele apoio emocional, mas também financeiro. Sim. Eu queria saber quais as dicas que você dá nesse sentido. O que eu sempre falo para os clientes, né? E eu percebo uma característica emocional, né, pegando um gancho de um podcast que a gente fez esses dias, o emocional dos clientes, ele realmente fica abalado. E o que eu falo procure um profissional que você se sinta realmente identificação com o profissional e seguro. Neste momento, eles precisam de segurança. As mulheres, quando elas me procuram, é muito com essa identificação com a segurança. Mas você vai cuidar do meu processo? Né? De quanto em quanto tempo a gente pode conversar, e eu falo, olha, a gente tem um canal aberto. Sempre que você tiver dúvida, você pode me mandar mensagem, você pode mandar e-mail, e a gente vai estar respondendo você. Se não eu diretamente, alguém da minha equipe, no máximo 24 horas a gente já responde o cliente. Então, eu vejo que esse feedback, esse acompanhamento constante, Cláudia, faz muita diferença para o emocional do cliente durante o processo. Até porque uma grande preocupação que a gente tem na VSH é a identificação com a dor do cliente, né? Ele já está em um momento difícil, acabou de descobrir uma doença complicada e que muitas vezes acaba sendo uma sentença por si só, a própria doença. Então, o nosso papel é, de alguma forma, abraçar esse cliente e procurar e lutar pelos direitos dele, né? Esse é o nosso objetivo. Muito interessante. A gente estava em algumas outras conversas anteriores, nós falamos sobre bons exemplos, né, de pessoas que tiveram assim vantagens em termos de isenção. Você consegue se recordar de algum exemplo nesse sentido do que a gente está conversando, de repente até envolvendo mulheres que tenham passado por situações semelhantes a essa? Sim, teve o caso de uma cliente que tinha sido deixada pelo marido, mas ela era aposentada e ela tinha previdência privada. Então, o valor dela era interessante. Como o câncer ele foi evoluindo, e ela parece que no primeiro momento tinha deixado o tratamento convencional de lado, estava procurando métodos alternativos, e ela acabou perdendo o casamento. E com o valor da restituição, ela conseguiu manter 1 ano de aluguel. Ela falou, doutora, você tem noção que você garantiu 1 ano
da minha sobrevivência. Eu falei, olha, eu não garanti, né? Eu tô aqui para te ajudar. E a gente estava juntas nesta caminhada. Fico muito feliz. Então, a gente teve vários casos, assim, que realmente esse valor, Cláudia, veio para contribuir com a vida deles. Então, quando eu falo para um cliente, olha, isso pode te ajudar e muito, eu realmente já vi isso acontecer, sabe? Muito bacana isso. Qual que é a sua indicação a partir do momento que a pessoa teve o diagnóstico, então, do câncer, independente do nível de evolução, de estágio dessa doença? Qual a sua indicação no que se refere à procura por esse serviço jurídico? Que eles não precisam esperar fazer a cirurgia para procurar, não é necessário que seja uma neoplasia maligna em que foi necessário uma intervenção cirúrgica profunda ou uma intervenção muito severa para que eles tenham direito. Você quer comentar um pouquinho sobre os documentos que são necessários a pessoa apresentar? Claro, um documento bem importante ali com o laudo médico é a própria biópsia, né? Porque ela vai respaldar todo o laudo. Então, seria ali o laudo médico assinado por um médico especializado e datado não só da data da emissão do laudo, como quando ele vai contar um breve relato da doença, ele diga desde quando aquele cliente tem um diagnóstico, sabe? Isso é bem importante, porque alguns médicos colocam lá que o contribuinte faz jus à isenção por ter sido acometido por uma neoplasia tal, CID tal, mas ele não diz a data do diagnóstico, ele assina lá embaixo. 10 de outubro de 2023. Então, para o judiciário, se eu apresentar esse laudo, vai dar a entender que a doença se reconhece desde então, né? E eu costumo geralmente juntar a biópsia junto, dependendo do histórico médico do paciente, o próprio prontuário e os documentos pessoais, declaração de imposto de renda, a gente sempre vai pedir a completa para poder fazer um cálculo realmente coerente ali com o caso, porque às vezes o contribuinte não tem só a aposentadoria ou a pensão e previdência privada, ele também tem outras rendas, então eu preciso ali refazer essa declaração e deixar essa aposentadoria, essa pensão como rendimentos isentos e não tributáveis, efetivamente, para ele ter esse benefício por completo, né? Nos vídeos anteriores, que as pessoas podem até assistir aqui no canal, a gente falou um pouquinho sobre a questão do pedido administrativo e do judicial. Que o administrativo, a pessoa pode autonomamente tentar fazer, né, sem o auxílio, a ajuda de um advogado. Já o judicial conta com o advogado. Você quer comentar um pouquinho sobre as vantagens de ter um profissional da área do direito conduzindo o pedido judicial? Hoje mesmo eu atendi um cliente do estado de Minas Gerais. E ele estava me falando que ele foi isento por 5 anos, ele teve uma neoplasia maligna em 2012 e já era aposentado desde 2006. E ele conseguiu a isenção sozinho administrativamente até 2017. Em 2017 foi indeferida e ele pegou e foi lá, vou mandar de novo os documentos, fez de novo o pedido, foi indeferido porque ele já estava curado. Daí ele falou, doutora, hoje eu estava vendo a senhora um vídeo seu e eu me dei conta que foi indeferido, mas eu já tive. E a lei, acho que é uma lei nova, eu expliquei que a lei não era nova, né? E ele falou assim, mas eu já juntei os documentos e administrativamente eu sou curado. Então, existe esse descompasso entre o entendimento jurisprudencial e o que efetivamente acontece. Então, existe esse descompasso entre o entendimento jurisprudencial que o judiciário adota e a forma como a administração pública conduz as coisas nos pedidos administrativos, tá? Sendo aí que para cada unidade, para cada local, vão ser aplicadas suas regras próprias. Nem todas são aplicadas ali exatamente tudo que pede no regulamento. Eu já vi, por exemplo, uma prefeitura pedir algo diferente do que outra, né? O INSS fazer uma exigência em uma cidade e não fazer em outra. Então, quando ele contrata um advogado, Cláudia, seja para fazer na esfera que for, ele está mais seguro, sabe? Porque se o advogado tiver um indeferimento na esfera administrativa, imediatamente a gente vai saber por onde a gente vai percorrer, qual o caminho que a gente vai fazer dali para frente, né? Então, eu me sentiria mais segura como contribuinte na presença de um profissional responsável. O que acontece é que às vezes as pessoas não se preocupam em procurar um especialista em direito tributário.
Eu já vi muito profissional falando, mas é uma coisinha simples de se fazer. Ok, e se der errado, qual caminho você vai percorrer? É verdade. E às vezes a pessoa precisa canalizar a energia dela para um autocuidado, né? Exato, Nesse momento. Para se cuidar. Quando a pessoa estiver, então, interessada em buscar os serviços jurídicos nesse sentido, qual a recomendação do que ela deve fazer para entrar em contato com a sua equipe? Nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais ou no próprio YouTube, nós sempre deixamos um link. No Instagram e no Facebook tem um link na descrição, lá na bio. E no YouTube sempre na descrição do vídeo. Ela entrando em contato com a gente, eles vão agendar um horário comigo e eu vou avaliar caso a caso e explicar para o contribuinte desde quando ele vai poder fazer esse pedido, né? Desde quando se aplica a ele essa isenção. Lembrando que essa primeira consulta comigo, esse primeiro contato, ele não tem custo. Então, ele vai falar com uma das minhas assistentes e elas vão agendar um horário, que é bem tranquilo. Às vezes é uma reunião rápida, alguns escolhem fazer por vídeo, outros escolhem fazer por chamada, outros preferem conversar comigo por WhatsApp, da forma que ficar mais fácil para o próprio cliente. Ótimo, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, de novo pela nossa conversa. Eu espero que você também, que ficou aqui com a gente até o final, tenha gostado da nossa conversa, que você se sinta acolhida, acolhido, entenda que você não está sozinho. E se você quiser, então, tirar mais dúvidas, esclarecer mais questões em relação à isenção, entre em contato com a nossa equipe por meio do link que vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima!